Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso podcast Além do Jaleco, conhecendo histórias inspiradoras de médicos que tiveram uma trajetória, passando, superando os desafios, alcançando objetivos, com muito aprendizado e muita coisa para compartilhar. Hoje, a minha convidada aqui em Goiânia, porque eu estou em Goiânia, numa visita muito especial, é a dermatologista doutora Maria Cláudia Trombin. Eu já a conheço há alguns anos e estou muito feliz de poder recebê-la aqui para esse bate-papo, porque eu sei que a história dela é linda, inspiradora, conheço um pouco da visão de mundo dela, que é muito diferenciada e que com certeza vai contribuir muito para que você reflita sobre alguns pontos, sobre desenvolvimento de carreira, sobre alguns aspectos de vida, né? Porque além do jaleco, existe vida, na verdade? Existe um ser humano além do jaleco. Então, eu agora cumprimento a doutora Maria Cláudia. Muito obrigada por você estar aqui, Eu ter que aceito agradeço, esse Ciro. É um convite. prazer estar aqui com você. Prazer muito grande também estar, né, convivendo com você ao longo desses anos e poder também assistir. Eu falo que a minha posição é muito privilegiada porque é de camarote, né? Assistir de camarote aí, né? Tanto crescimento, desenvolvimento, né? Seu como profissional, como referência de mercado. Então, seja muito bem-vinda. Obrigada. E eu vou começar com a nossa pergunta clássica, que é: quem é a Maria Cláudia, além do jaleco? Eu acho que a Maria Cláudia, além do jaleco, tem muitas Maria Cláudias, né? Tem a esposa, a mãe, a filha, a amiga. Eu acho que são inúmeras funções, né, que a gente exerce. E o mais difícil, eu acho que é equilibrar os pratinhos, né? São múltiplos Múlti- papéis, né? Múltiplos papéis. Então, assim, eu tenho 2 filhos, uma de 10 anos e o outro de 5, né? Sou casada há mais de 15 anos, né? Moro aqui em Goiânia há 15 anos, eu sou Isso que eu ia te paulista. perguntar, você é natural de onde? Que eu sei que você não é daqui. Eu nasci em São José do Rio Preto, interior de São Uhum. Paulo. Meus pais moram numa cidade ali pertinho, uma cidade pequena, de 10 mil habitantes. E aí, fiz dermatologia lá em São José do Rio Preto, e depois vim para Goiânia. Casei com um goiano, que fez residência também lá em São José do Rio Preto, e aí viemos para cá. E a medicina? Quem te inspirou? De onde surgiu a vontade, o sonho de ser médica? Sil, você acredita que eu não tenho nenhum médico na família? Nenhum. Eu sou a Que orgulho única. para a família, né? Porque geralmente é assim, quem é o primeiro, É, né, enche de orgulho. eu fui a primeira. E desde criança, assim, eu não sei te explicar onde surgiu essa vontade, assim, desde muito pequena, Nasceu né? no Que eu ia na coração. pediatra, e achava aquela vida legal, tanto que a primeira especialidade quando eu entrei na faculdade foi querendo pediatria, e aí depois foi mudando, né? Quando eu entrei em contato com a dermatologia, eu já sabia que eu queria fazer dermatologia, e aí queria fazer dermatologia doença. E aí a vida vai levando a gente para uns caminhos, né, que a gente, a hora que vê, já foi, né? Não foi muito planejado. Eu falo que hoje eu faço mais dermatologia estética, né? Acho que quase 100%. E eu falo que a estética me escolheu, não fui eu que escolhi a estética. E eu acho que Você você, acredita nessa questão assim de que o propósito nos encontra? eu acredito. Porque eu nunca pensei em fazer só estética, tanto que quem me mostrou isso foi você. Não sei Eu? se você lembra. É mesmo? Quando você analisou lá a Mas você já primeira vez que a fazia gente. estética? Eu Então eu quero fazia, saber agora. mas Não, assim, porque você já fazia estética. eu fazia as duas coisas. E como eu fiz, né, dermatologia num lugar credenciado pela Sociedade Brasileira, tem lá o título de especialista, né, da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Então é uma coisa muito forte, né, para você conseguir passar na residência, ter Sim. título de especialista. E aí, a hora que você se vê no consultório, as coisas mudam. Né? Então, assim, as pacientes vão te escolhendo, você vai fazendo as duas coisas, e aí, a hora que você vê, você está fazendo mais uma coisa do que outra. Por isso que eu acho que as pacientes escolhem a gente. Sim. Aí então o que que eu fiz? Eu revelei pra você o que você não, que tava É, ali, você não tava enxergando. Só revelei, e porque você é dos números, né? A hora que você olhou o número, você falou assim para mim, eu nunca vou esquecer, lá em 2020, quando você veio para Goiânia. Você é estética, você não é doença. Olha aqui, você é estética. E eu sofrendo lá, como assim, né? Eu fiz SBD. Ó, aceita que dói menos, você usou essa palavra, essa gente, é frase. com carinho. Aceita que dói menos. Ai, que legal. Mas eu lembro disso, dessa parte. E sabe o que eu vivi? Porque assim, eu tô atuando na medicina, né, com gestão de clínicas médicas há muitos anos, e eu vivi
essa onda, digamos assim, o nascimento desse movimento dentro da dermatologia, que foi da dermatologia clínica para a estética, né? Esse crescimento da estética. Então, eu vivi isso. A dermatologia, eu atendo várias especialidades, mas a dermatologia foi meu berço. E nesse processo, eu lidei em várias situações parecidas, com várias situações parecidas com a sua, dos médicos que eles já tinham um movimento, já tinham migrado para a estética sem reconhecer, sem assumir. E aí eu falava isso para o médico, eu falava assim, olha, quanto antes você se reconhecer, melhor. Porque para a gente poder crescer, é necessário, faz parte do método de gestão, você encontrar a sua vocação. E posicionamento, propósito é isso, é qual é a transformação que eu levo e a percepção. As pessoas percebem isso na gente. Então você já estava sendo percebida assim, já estava sendo recebida pelos seus pacientes, né, dessa forma, né, com um aspecto, com a questão do trabalho estético, mas existia essa dificuldade emocional de reconhecer. Por quê? O médico que passa por toda essa trajetória de formação clássica, ele naquele período, hoje em dia já é outro momento, né? Mas naquele período eu via que eles tinham dificuldade em reconhecer esse lugar, porque eles começavam a se achar menos médico. Parece que lidar com a estética desvaloriza tudo aquilo que você estudou para deter um conhecimento, um título, um reconhecimento também entre os pares. Então, realmente foi um processo, assim, sabe? Que médicos que passaram, né, da sua geração, que passaram por essa etapa, né, de mudança de mercado, tiveram que trabalhar o emocional. Uhum. Então, É. tem a ver com E isso. é bem isso mesmo, emocional. Mas sabe o que eu acho? Sil? Depois que a gente aceita, né? E é tão importante uma pessoa que reconhece, sabe ver de fora, porque a gente que tá ali, a gente não vê. A gente não tem essa clareza. Então, assim, por isso que foi muito importante. Você olhar e falar assim, olha, é isso, aceita. E aí, depois que você aceita, você fala, gente, eu não posso ser bom em tudo. Ninguém é bom em tudo. Uau. Mas é forte, né? Assim, Como que eu vou ser honesta com o meu pensar dessa paciente forma. para falar, ó, eu sou ótima em doença e eu sou ótima em estética? Então, como que eu vou falar para ele, olha, eu sou especialista nisso se eu não sou? Então, quando você segue, sim, você entende seu caminho e vê do que você, né, é melhor, você estuda aquilo, você se atualiza naquilo, você sabe tudo o que está acontecendo daquilo. Então, assim, eu não vou ser honesta com meu paciente e falar que eu estou super por dentro das coisas de doença se eu não estou. Então, eu sempre falo, olha, lógico, eu atendo minhas pacientes, quando surge alguma coisa de doença, eu vejo. Se é uma coisa que eu não sei, não estou atualizada, eu falo, olha, não estou atualizada, eu vou te indicar uma pessoa que é especialista nisso. Então, eu acho que surge a honestidade também nesse ponto, de achar, saber que eu não sou boa em tudo. Né? A gente não consegue. Então, assim, se eu estou Até focada porque são duas áreas bem amplas, né? muito, imagina o Doença tanto é de amplo doença que existe na e dermatologia. estética é amplo também. Então, claro, eu sei Demanda de uma atualização, né? Muito grande. muito grande. E aí eu acho que eu tenho que ser honesta, né, com É. os pacientes, falar, olha, eu tô estudando, atualizada, mas agora, né, em estética. Ontem nós tivemos um evento aqui, né, em Goiânia de gestão, eu citei esse exemplo lá e vou repetir ele aqui, que essa semana eu abri o Instagram, aí vi uma médica de São Paulo que, né, tá no mercado também há muitos anos, né, uma médica renomada, e ela tava com uma caixa de acrílico transparente, assim, cheia de crachás de congressos. E aí eu fiquei, a primeira impressão assim que eu tive é analisar se será que isso é de uma vida inteira ou de quanto tempo que é, né, o acúmulo desses crachás aí de congresso. E ela falou assim, gente, olha, isso daqui é uma caixa que a cada ano eu guardo os crachás daquele ano, de tudo que eu participei. Nossa. E aí, assim, foi uma imagem muito impactante, assim, porque é a realidade do profissional. Tem a ver com o que você está dizendo, né? Porque quando você escolhe uma área, você se dedica, você precisa mergulhar naquela área, você tem muita necessidade de atualização. E a área estética é muito isso, porque ela é da dermatologia estética Uhum. também. Assim, eu fiquei muito impactada com aquela imagem, sabe? Eu falei assim, gente, é muito isso, né? Mas Porque é, você vai vivendo, aí você vai, né? Ok, né? Mas quando você junta tudo num lugar só, tudo que você já viveu de atualização, de um ano, é Maria muita Cláudia, é coisa. muita coisa. E é isso, você consegue ser bom em tudo? Então, assim, como eu quero entregar o meu melhor, eu não posso falar para o paciente que eu faço tudo, não é? E como foi esse processo, assim? Então, você ouviu?
reconheceu, né, depois de uma reflexão, e aí digeriu, e quais foram os movimentos na prática, assim, como que isso se tangibilizou? Você só seguiu a vida e ok, ou teve, assim, alguma ação prática em relação a isso? Teve uma ação prática. Hoje a secretária já avisa que eu não faço, né? Então, existe na hora do agendamento, pergunta do que se trata, e aí, para ser assertivo, até na hora de, né, foi como uma orientação sua, assertiva na hora de agendamento. Olha, Uhum. qual que é, né, o assunto? Aí a pessoa fala, e aí ela explica, fala, olha, doutora, hoje ela só faz tratamento estético. E aí, o que eu faço com as minhas pacientes já? Então, as que eu já atendo, eu trato tudo que elas precisarem, né? Às vezes, ver meu filho, eu vejo, marido, eu vejo. Só que quando é a primeira vez, aí eu não pego. Por isso, assim, porque eu preciso, né, ser honesta. E aí, o movimento foi esse, assim, já na hora de agendar, já fui avisando. E como em nenhuma decisão a gente só ganha, você consegue, assim, pontuar os seus ganhos e também alguma perda que você tenha tido com esse posicionamento? Porque posicionamento, ele requer também dizer não para algumas coisas, né? E você foi a ponto de colocar isso para uma secretária, orientar, criar um script. E aí, quais foram os ganhos e perdas da sua decisão? Eu acho que a perda que eu tive foi, assim, de sentir, assim, nossa, minha formação né, foi tão longa, né? Eu me dediquei tanto para passar na dermatologia, que né, é uma especialidade muito difícil, né? Mas essa perda tá mais para um desapego, E, então, né? é isso, assim, foi emocional, sabe? Emocional. E é, né? A gente tem que encarar, É. porque algumas pessoas, por não admitirem isso, ficam, né, naquele lugar, né? Não conseguem se desprender. E você não, você se Essa semana desprendeu. mesmo eu tive um caso desse, uma paciente de anos, ela perguntou para uma funcionária ela da clínica, falou, será que tem outra pessoa na clínica que pode ver um problema de doença que eu tô tendo? Porque, será que a doutora Maria Cláudia vai me atender? Aí a minha secretária falou, claro, ela atende, né, as pacientes dela, e só não abre para a primeira vez, né? E aí foi assim, agora já é o hábito, né, é a rotina. Sim, sim. E ganhos? Olha, depois que a gente entende isso, eu acho que é isso, assim, é o digerir. Eu acho que quase tudo foi ganho. Que lindo. Porque assim, você vai fazer o que você é bom. Não que eu não estudasse dermatologia, né? Sim. Claro. Mas Você você faz continua mais o que você estudando, mas gosta. você só Eu muda o adoro foco, ver as né? pacientes ficando mais bonitas, assim. Isso pra mim é muito bom. Então, eu me realizo Sim. fazendo estética. Até tem uma paciente, ela até mudou daqui. Eles vieram para assumir o Einstein e ela voltou para São Paulo. Uhum. Aí eu conversando com ela, falou assim: Nossa, Polly, nossa, tá muito bonito, tá muito bonita. Ela, nossa, é muito convencida. E eu nem não fui por esse lado, porque eu fui achando tão Aham. bom que ela tava bonita, que ela tava bem, né? Do tratamento ter dado certo, e eu só analisando, conversando com ela. Você é muito convencida. Eu falei, não, não é isso. Foi um elogio mútuo É. aí, viu? Foi um elogio mútuo, que legal. Então eu amo, né, o que eu faço. E aí eu acho que é isso, assim, o ganho que eu tive foi assumir que eu gostava mais desse lado da dermatologia e fazer só isso. E um dos desdobramentos desse posicionamento, né, voltado para assumir essa vocação estética, essa preferência, essa afinidade também, né, tanto com as condutas quanto com o perfil do paciente, ela traz novas demandas, né? Você tem um desdobramento em relação a isso, porque é uma dermatologia mais onerosa. Ela requer investimentos, ela requer cuidado com tudo, né? Com a experiência do paciente, com a infraestrutura, mais investimentos. Eu falo que é uma especialidade cara. E com isso nasce a necessidade de outras questões, né? Como agora nasce, além de uma médica dermatologista voltada para a estética, certamente nasceu ali uma empresária. E aí, em que momento que você também reconheceu esse lado? Se houve um momento de lucidez ou de consciência sobre isso ou não? Foi empírico que você foi fazendo e acontecendo, né, o investimento e a organização da sua clínica como uma empresa? Me conta um pouco dessa organização estrutural, né? Eu acho que você deve ouvir muito isso, o médico ele não é formado para gerir, né? A gente trabalha muito. Então assim, eu acho que principalmente até a minha geração, a gente
Médico é sem formado para o preguiça. operacional. A É, verdade é essa. Ele fica afogado ali no operacional, às vezes até isso dificulta, né? e eu sou O muito executora, planejamento e né? o pensamento de outras áreas. Eu sou muito executora, então, assim, Você é mesmo? E trabalhar o ótima dia inteiro, executora. eu trabalho o dia inteiro. E aí, assim, você vai no automático, né? Só que, assim, você não sabe nada de gestão. E aí, quando você tem um consultório, né, que tem as funcionárias, que tem tudo para você tomar conta, isso já vai começando mais empírico, né? Não tem, a gente não tinha uma pessoa para fazer tudo certinho. E aí, quando a clínica foi crescendo, né? Tem lá os outros sócios, a clínica foi crescendo, que a gente entendeu que precisaria ter uma organização melhor. E foi quando a gente conheceu, né? E eu falo que é um divisor de águas na minha vida, né? Ah. Depois que eu te conheci, porque entender de verdade quais os pontos que eu precisaria cuidar. Então a gente vai sem saber, né? Ó, precisa fazer propaganda. Você vai lá e faz uma propaganda. Ah, você precisa fazer, né, fazer as contas aí de quanto você está gastando todo dia, né? O mês, as contas do mês, né? Quanto que mais ou menos você está rendendo, né? E muito assim, né? No papelzinho ali, quanto que está sobrando. E aí, depois que a gente conversa com uma pessoa que é especialista nisso, e principalmente, né, como você falou, que você tem uma experiência, um começo aí com a dermatologia, né? São mais de 20 anos já, né? É Bastante. muito legal você ouvir uma pessoa que é especialista. Eu sempre gosto, eu sempre falo isso, até para meus filhos. Você tem que andar com pessoas melhores que você, porque você aprende. Se você é Eu me uma. identifico com essa frase, porque uso isso muito para contratar pessoas. Eu quero sempre contratar pessoas melhores do que eu, que, sabe, me ensinem. Porque não tem maior valor do que o aprendizado e você encurtar caminhos, evitar erros, não é? Eu super penso assim. Com certeza. E aí, quando você está com pessoa especialista naquilo, é outra coisa, né? Aí existe o resultado. Né? Então, aí você mostrou para a gente, né, através dos números, que é possível melhorar, evoluir e organizar, né? E aí a gente vê aí onde está acertando, onde precisa melhorar e organiza. Claro que a gente ainda tem muito para crescer, estamos entrando em um novo ciclo, né, de novos projetos, mas você imaginava lá atrás, né, a Maria Cláudia começando na dermatologia, chegando em Goiânia, ter e fazer o que, né, e ser o que você é hoje? Não, com certeza não. Assim, foi muito melhor do que eu imaginava. É lindo. Fica até... E Ah, é tá muito sendo, né? lindo. É. Eu acho que isso é sempre a vontade de fazer melhor. É o que eu te falo, assim, eu quero sempre melhorar. Eu peço para as meninas, às vezes, no consultório, me fala o que eu tô errando. Me fala se alguém reclamou de alguma coisa, porque eu quero melhorar. Gente, mas isso é muita humildade de uma pessoa tão grande quanto você. Parabéns, que lindo. Não é? Às vezes, Muito. assim, você fala, nossa, eu sou melhor. Não, você não é. Né? A gente sempre pode melhorar. Eu falo isso para a equipe, falo, olha, cada um no seu quadrado. Você é melhor para atender telefone, eu sou melhor para fazer os procedimentos, a outra é melhor estrategista. Quando a gente se junta, aí fica muito bom, Junta né? forças, né? Então eu sempre tento, assim, acho que esse é um exercício diário, de nunca imaginava chegar onde eu cheguei, né? Vim de família simples, né? Meus pais moram numa cidade de 10 mil habitantes. É natural de outra cidade, né? Chegou aqui, teve que construir toda uma rede de relacionamento, de confiança mútua, né? E eu sei porque eu, né, tenho uma história parecida com a sua, né? Eu sou paranaense, nasci em Maringá, fui para Belo Horizonte, assim como Curitiba, são dois mercados tidos, né? Assim como sendo mercados muito fechados, afiadores. Tanto é que o pessoal fala, quem dá certo nessas duas capitais pode dar certo em qualquer outro lugar, porque são mercados, assim, realmente mais fechados. E eu amo, não é uma crítica, isso é né, é um conceito mercadológico, mas eu amo estar em Belo Horizonte, mas me identifico nesse ponto, assim, com você, né? De chegar de outro lugar. Foi pelo mesmo motivo, né? Também me casei com mineiro, fui para lá. E a gente tem que se provar mais, né? Quando você não tem as relações, o sobrenome de família, você não tem as relações já construídas, não estudou na escola de fulano, Uhum. então você tem que construir mais, né? É como se você tivesse que cavar mais mesmo. Então, super E me as coisas foram identifico. acontecendo, na verdade. Não foi assim, ó, seu objetivo é chegar em tal ponto. Elas foram acontecendo. E como eu sempre fui muito perfeccionista, assim, de estar sempre querendo melhorar, sempre querendo melhorar,
Acho que as pessoas percebem isso, né? Você tocou numa palavra que ela às vezes está presente na vida de muitos médicos, porque eu acho que isso vem até como cobrança da graduação, essa coisa, né, de salvar vidas e não poder errar, que é a palavra perfeccionismo. Você colocaria, como você classificaria essa palavra na sua vida? Ela é uma virtude ou ela é um desafio na sua vida? Olha, eu acho que com a maturidade, ela passou a ser uma virtude. Né? Por quê? Porque quando você coloca o perfeccionismo, mas às vezes você vai lá e fala assim, seu ouvidinho, fala, ó, peraí, né? Calma que não é assim, né? Você pode errar, as coisas nem sempre vão dar certo, né? Só que sempre o objetivo querendo ser melhor, eu acho que o perfeccionismo ele vai para o lado bom, né? Porque tem alguns perfeccionistas que eles não aceitam errar, né? Eu acho que com a maturidade isso foi. Eu falo que é um perfeccionismo que eu vou, né, lapidando, né? Tento ver, né, o meu erro, né? Sempre peço para me falarem, porque aí eu vou tentar, né, melhorar. Então eu tento tirar o lado do perfeccionista de colocar o defeito só no outro, né? Maravilhoso. E é assim com algumas palavras, né? Você tem a palavra medo, a palavra perfeccionismo, e todas as palavras, elas, né, com as características, elas são uma via de mão dupla, porque dependendo de como você aplica, ela pode passar manteiga no pão, ela pode ferir. E é a mesma coisa, o medo, o perfeccionismo, eles são muito ruins quando eles te paralisam. Quando eles te impedem de avançar, te impedem, né, de superar mesmo, né, o seu próprio lugar, os seus desafios. E eu concordo, porque a sua vida, a sua trajetória de vida, ela comprova que você transformou esse perfeccionismo em virtude. Porque ele te faz ser melhor, mas ele não está te travando. E talvez às vezes que ele tenha tentado te travar, você foi e trabalhou, né? Essa questão aí de alguma É. forma. E eu falo isso muito com a equipe no consultório. Às vezes elas falam assim para mim, é, nossa, você é ótima, você é aquilo, e você é isso, você é aquilo. Eu falo, gente, eu não sou melhor que ninguém. A gente não pode parar de tentar melhorar e fazer o melhor todo dia. Aqui em Goiânia tem várias dermatologistas muito boas. Então eu não sou melhor que ninguém. Eu tenho que sempre querer melhorar, me atualizar e entregar o melhor para o meu paciente, né? E medo? Essa palavra, ela faz parte da sua vida em algum momento, em algum aspecto? Ah, eu acho que sempre, né? Sempre? Sempre. Eu sou muito racional, muito. Assim, eu tenho até que melhorar um pouquinho. Então, eu sempre, assim, eu quero saber onde eu tô pisando, sabe? Então, eu acho que isso entra um pouco o medo, né? Nesse ponto, assim, ó, será que vai? Né? Por exemplo, igual você falou de investimento alto, né? Vale a pena? Então, assim, vai me apertar? Se for me apertar, não é o momento, né? Eu gosto Sim. de, assim, vou investir numa tecnologia nova, eu quero estar tranquila para comprar, não quero, ai, nossa, vou fazer loucura para comprar isso, não. Então, assim, eu Você acho não faz que questão assim de ser a primeira, assim, a comprar a tecnologia, a ter assim, assim, até que ponto vale o pioneirismo? SEO, para mim, não vale. Sabe por quê? Porque eu preciso entender se aquilo realmente é bom. Então, assim, eu não tenho a vaidade de falar só eu tenho isso aqui. Porque eu acho que a indústria usa muito a gente como cobaia para ver os resultados. Então, eu falo muito isso para meus pacientes. Falo assim, surgiu essa novidade? Vamos deixar uns meses aí, vamos ver dar errado das outras pessoas, depois a gente vai ver se a gente vai fazer Você mesmo. fala? Eu falo, Que legal! Uau, que eu coragem! falo. Eu falo porque, assim, eu não gosto do paciente olhar Que para mim e falar assim, transparência, que sensacional! Não, mas assim, é uma. Gente, porque eu uso uma frase que verdade vende. Porque, gente, as pessoas estão em busca de verdade, né? Esse mundo todo de Instagram que as pessoas pegam só uma fração, né? Um pixel ali da foto toda, né? E é, acreditam naquilo e não enxergam o todo. Então, assim, se deparar com um profissional que tem essa coragem de assumir essa posição é fantástico. eu falo. Por quê? Porque eu quero ter tranquilidade, de dormir tranquilo. Então, assim, eu gosto também de falar assim pro paciente, olha, faz isso aqui que vai ser muito bom. Não, assim, se eu sou a primeira, eu não sei quanto tempo vai durar, eu não sei se vai ser bom, eu não sei se tem complicação, né? Então, assim, para quê? Para ter a vaidade de falar que eu fui a primeira? E eu prefiro ter a vaidade de falar pro meu paciente, olha, confia que é isso aí. Sim. Entendeu? Porque, assim, os pacientes gostam disso, né? Claro, tem o perfil dos que gostam de ir lá, é curiosidade, né? Da Claro, novidade. claro. Não tem como negar. Novidade chama muita atenção de todos nós, né? Como pessoas. A questão é ter o senso crítico.
né, de saber. E nessa questão do seu senso crítico, você o que que você leva em conta, né, para poder aprovar uma tecnologia, uma técnica nova? Você tem assim um critério assim para poder chegar, ok, eu preciso de um tempo, mas aí esse tempo você usa como, né? Assim, para onde que você olha para depois ao final chegar o paciente e falar assim, ó, vale a pena, não vale a pena? Qual que é o seu critério, sabe, para eleger um procedimento estético como válido? Ó, vamos falar, por exemplo, de marca de injetáveis, Sim, né? Eu só uso marca que tem muitos anos de mercado. de evidência. Evidência, você já tem estudo científico, já tem lá o tanto de complicação que deu, o que que é esperado. Por quê? Porque eu não vou só fazer. Se der errado, eu tenho que saber como corrigir. Sim. Então, eu falo para meus pacientes Você tem que ir até o assim, final com o seu paciente, é, né? Diferente de algumas especialidades, especialmente, né? Às vezes não médicas que ficam no meio do caminho, né? Ou mandam para o médico. o que que eu falo para meus pacientes? Falo, olha, eu injeto em você o que eu injeto em mim, na minha família, nas pessoas que eu mais amo. Então, assim, eu não vou comprar porque acabou de lançar, ou que é mais barato, né? Não vou, isso eu não me arrisco, porque é o meu nome. Então, assim, uma tecnologia, existe lá comprovação científica, né? Existe, né, o melhor. Então, assim, E esse é um também existe a questão critério. até do fundamento, né? Porque com o seu conhecimento e experiência, por exemplo, lança uma tecnologia nova. Mas é normal você olhar o tipo de laser ou tipo de tecnologia, o comprimento de onda, Uhum, porque já existe também uma experiência, né, pregressa uhum. que também te dá condições, né, de você validar aquilo também com o seu conhecimento. Porque tem algumas tecnologias que muda a roupagem, mas o fundamento ali, ele já é conhecido, né? É igual uma vez, eu lembrei de quando tinha aquela história do lifting temporal. Lembra? Lembro. Ah, lift temporal, acabou de lançar o lift temporal. Aí eu estava no congresso em São Paulo, uma médica que começou a fazer isso, estava dando curso para todo lado, falou assim para mim: não, porque tem a duração de 10 anos. Aí eu falei assim: tá, acabou de lançar, como que ela sabe que vai durar 10 anos? Não sabe, Pergunta básica que às vezes ninguém faz, que deveria ser feita e ninguém faz. não sabe. Não tem 10 anos, tem a técnica. Aí você entendeu como que existe coisa que assim, como que eu vou falar isso para minha paciente? Ou eu falo: olha, vai fazer, não sei quanto tempo vai durar, você topa? Então, assim, eu acho que tem que ter uma relação de confiança. Do mesmo jeito, quando eu procuro um advogado, que eu procuro um outro profissional, eu quero que ele me entregue a verdade. Porque aí tá tudo certo, não é? Sim, com certeza. É igual a história do PMMA, que em Goiânia teve um problema, não sei se você ficou sabendo, uma clínica que colocava PMMA nas pessoas e vendia ácido hialurônico. Não, Então a pessoa paga com ácido hialurônico e depois descobre que tinha PMMA. fraude, né? Não, crime, foi presa, Crime, tudo. exato. E aí, assim, se você chega pra pessoa e fala assim: olha, eu tenho PMMA aqui que é barato, você quer pôr? Não é? A pessoa fala: Exato. não, quero, é isso. Agora, ó, eu vou colocar ácido hialurônico em você, né? E põe outra coisa. Então, assim, quando é um acordo, e eu sou muito transparente, falo, olha, estou usando tal produto, a pessoa tem que saber o que está sendo colocado nela, Sim. não é? Então, assim, eu falo que eu gosto de dormir tranquila. Área de risco eu não faço, produto que eu não confio eu não faço. Então, eu acho que é isso, assim. Eu acho que E é é meu interessante você princípio. trazer isso, porque a gente vive assim uma busca já há algum tempo assim acelerada. O Brasil é o segundo país de estética do mundo, né? De procedimentos estéticos, de produtos cosméticos e tudo mais. Então existe uma busca crescente muito grande, né, por esse assunto, né? E de compra de produtos. E por conta disso, a gente vê muitas promessas milagrosas, e é como se você estivesse indo na contramão de tudo isso. Então, como justificar o seu crescimento, né? Porque você é uma médica que sim, eu conheço seus números, como você falou, né? Um número crescente, um número grande, importante, sendo que o que você oferece vai na contramão do que o mercado está, né? A indústria, de uma forma geral, né? Está prometendo e está fomentando no mercado. Olha, eu acho que eu vendo transparência, eu acho que eu vendo confiança. Isso. E você, E honestidade. então, assim, se Então, eu eu não vendo ácido considero. hialurônico, eu vendo isso. Então, se eu considero o que você está me dizendo com o número que eu conheço, que é um número grande, crescente, é possível afirmar, então, que existe público
latente, existe público para consumir isso que está na contramão, né, do movimento de mercado, e que existe público também para valorizar isso, no sentido também de pagar o preço justo por aquilo que, né, porque é justo você pagar pela grande entrega que você está recebendo. Então, tá certo afirmar isso, assim, que existe Com público? certeza. Por que que eu tô, eu também acredito nisso, mas eu faço questão de fazer essa pergunta e ouvir a sua resposta, porque hoje o que a gente ouve, né, eu como gestora, né, na área de gestão, que eu mais ouço das clínicas é a dificuldade em lutar contra a guerra de preço. E eu tô diante de uma médica que não embarcou nessa onda e tem sucesso e tá no ascendente. Então você tá indo na contramão dessa história, que é o que angustia a maior parte dos médicos, que é entrada de novos concorrentes, né? Muita gente hoje oferecendo o que o médico, né, da área de estética oferece, com preço muito mais baixo. Então, nessa questão de uma concorrência desleal, lidando com uma ansiedade, né? Que a ansiedade tem a ver com o futuro, de mais gente ainda chegando no mercado, né? Porque estima-se que em mais 5 anos a gente vai ter o dobro de médicos que a gente tem hoje. Então, são 500 mil registros. Até 2030 nós teremos mais 500 mil. Então, a gente vai chegar à marca de 1 milhão. Essa é a estimativa. Então, assim, a gente lida com essa ansiedade, né, do profissional que está chegando ou que já está no mercado, teve dificuldade de se posicionar e justifica, né, a questão da guerra de preço. Uhum. E você está num cenário completamente diferente, assim, a que você atribui esse sucesso mesmo, né, essa conquista? É verdade. As pessoas não gostam de ser enganadas. A verdade vende, eu uso essa expressão nos meus treinamentos, né, É. da área comercial. Então, assim, eu falo muito não para as pacientes dentro do consultório. Às vezes elas vão lá querendo fazer alguns procedimentos que elas viram na internet ou que a amiga fez, eu falo para você, não vai adiantar, para você não vai ter resultado. Às vezes quer fazer alguma coisa que não precisa, eu falo, não vou fazer. Né? Então, isso, as pacientes falam muito isso de mim, então eu escuto muito isso. Ah, não adianta eu querer, porque ela não vai fazer. Né? Os maridos confiarem, não, lá você pode ir, porque eu sei que ela não vai te deformar. Né? Então, assim, eu acho que é isso, as pessoas não querem ser enganadas. E Às também vezes até vai nesse profissional que fica indicando um monte de coisa, mas depois vê que não é aquilo. E você tem os seus resultados trabalhando a seu favor, porque já são bons anos de experiência e com muitos resultados, né, satisfatórios, de felicidade, assim, de transformação, assim, entregues, né, para os seus pacientes, para suas pacientes em É. especial, né? Quem é a sua persona principal? Ah, mulheres, né? Mulheres de 35 a 50 anos, mais ou E o menos, que que elas buscam? ficarem mais bonitas, né? Mas Eu acho elas, que é. geralmente, elas estão em busca dessa beleza. Com qual finalidade? Assim, é uma finalidade mais funcional, de emprego, na imagem, ou é uma questão mais emocional, do se sentir bem, né, do se sentir mais segura? Eu acho que é sentir bem, sentir mais segura com a própria imagem. Eu acho que junta, né? O sentir bem, é, envelhecer bem, não uma mulher de 50 não querer ter 20, mas querer estar bem aos 50. Então, é esse tipo de perfil. Não é, a persona não é uma mulher que quer exagero, né? Que não quer estar dentro daquela, parece que é tudo igual, né? O padronizado. Então, a minha paciente não é essa, assim, é a E paciente. a goiana, ela é mais vaidosa do que as demais? Porque existe esse mito, né? Elas são muito vaidosas, assim, uma cidade que tem muita mulher, né? E são bonitas de verdade. Bonitas. Eu acho que E- hoje em dia ninguém quer ficar feio, né? sim, Quer olhar para o espelho, sim, quer ficar diante do espelho, né? Como que sim, a gente fala, e sentir bem, né? sim. Sentir bonitas. Eu falo isso muito para as pacientes. Falo, olha, você não tem que estar bem para um casamento, né? Ou para uma festa, ou para um evento específico. Quando você cuida sempre, você vai estar sempre bem, vai estar Sim, bem para você. sim. Quando você está bem com você, você é uma mãe melhor, você é uma esposa melhor, você vai estar feliz no seu trabalho. Então, assim, eu gosto de usar a beleza para as pessoas ficarem felizes. Eu acho que é isso. Existe uma estatística, assim, da indústria farmacêutica, né, da área de estética, que quando a estética, né, ela chegou no Brasil e tudo mais, assim, porque não tem estatística hoje, mas Minas não. São Paulo e Rio sempre representaram 60% da venda, né, por conta mesmo de
populacional, né? Assim, existe uma maior, né, população, mas também, às vezes, o poder aquisitivo, a concentração e tal, de renda, né, ali nesses lugares, e o consumo acaba sendo expoente. Mas isso eu tô falando de uma estatística do passado. Mas dentro dessa estatística de 60-40, na estética, 60-40%, 60% restrito a esses lugares, Goiânia sempre se destacou. Tipo, Goiânia sempre vem em seguida, sabe? Assim, na questão do consumo, né? Da estética. E é muito interessante, assim, porque Goiânia sempre teve esse estigma, essa fama, sabe? De um lugar próspero para atividades, né? Voltadas de serviço, comércio, voltado para a estética. Então, acredito, assim, que na história, assim, você ganhou 2 vezes, porque você ganhou o marido e ainda ganhou o mercado. Muito favorável, né? Especialmente no momento que você está aqui há 15 anos, 15 né? anos. No momento em que você iniciou aí a dermatologia. Então, acho que é muito interessante. Hoje em dia, a estatística já não é mais tanto assim, eu não tenho número para passar, mas há 15 anos atrás era assim. 60-40. Então, Rio e São Paulo representavam 60% de toda a demanda. Hoje, a gente já tem assim, uma redistribuição, porque várias outras regiões cresceram bastante. A gente tem reuniões bem expoentes no Nordeste, como o Recife, em especial, se destacando. O Sul também, né? A gente tem ali um movimento muito grande. Então, a gente tem assim uma pulverização maior. Então, São Paulo e Rio já dividem esse queijo aí, essa pizza, né? É um pouco mais com as outras cidades. Mas eu trouxe esse ponto, assim, só para colocar em destaque Goiânia mesmo, né? O estado de Goiás, né? E a gente vê Como hoje em dia as consumidor. grandes marcas chegando em Goiânia, né? É. Então, cresceu muito desde que eu mudei pra cá, assim, melhorou Antes muito. de vir aqui para gravação, eu passei aqui num shopping, né, de referência e vi, por exemplo, marcas que vocês têm aqui que Belo Horizonte não tem, mesmo Belo Horizonte sendo uma cidade maior do que Goiânia, né? Então, isso mostra, né, o potencial também e a cultura local, porque às vezes a gente não está falando só de potencial financeiro, a gente está falando de Interesse, comportamento, exatamente, área de interesse, de cultura, né, para onde que as pessoas olham, e isso vai impactar, né, a oferta de cada região, porque é a lei da oferta e demanda, tem demanda, vai ter mais oferta, então é muito legal, assim, ver essa característica, assim, de Goiânia, por isso que é legal também viajar, né, estar presente, experimentar, né, tudo isso. Eu até falei ontem no evento, né, que eu tô feliz de estar aqui em Goiânia, porque eu sempre fui muito presente em Goiânia durante as consultorias. Sempre é uma cidade, assim, que eu visitei bastante. Tinha um tempo, assim, que eu não vinha com intensidade. E estar aqui de volta está sendo muito é muito legal. bom. Está sendo muito bom. E sobre futuro, assim, você já realizou tantas coisas, ainda existem novos sonhos? Você fez essa pergunta ontem lá no curso. Onde você quer estar daqui 5 anos? E eu não sei te responder. Aí eu fiquei, gente do céu, será que só eu que não sei responder? Porque eu não tenho muito isso assim, objetivo final, sabe? Eu Sim. vou tentando fazer sempre melhor. Uhum. Eu não sei se eu tô errada, que eu entro numa bola de neve assim, mas eu não sei responder daqui 5 anos, assim. Eu pretendo trabalhar até meus 60, então se eu tô com 44, eu falo Ainda assim, tem tempo. é, ou antes, não sei. Eu falo, não, dermatologista tem tempo de vida, porque assim, depois ninguém te quer, né? E aí, isso, assim, eu penso em trabalhar mais ou menos até esse tempo e ficar mais, assim, com os filhos, né? Mas não significa Família. também parar, né? Assim, esse marco aí dos 60 anos, especialmente diante agora dessa expectativa de vida, né? Assim, aumentando e as pessoas chegando muito bem, né? Seus 80, 90 anos aí com qualidade, né? De vida. Então, pode ser que até você mude também essa decisão ou redimensione. E às vezes também, por trás dessa pergunta, né? Do onde, às vezes ela é feita dessa forma, eu faço dessa forma, mas tem muito do como. Sabe? Como você quer estar em 5 anos? Porque às vezes o onde ele coloca numa situação muito até de territorial, né? Uhum. Assim, quero estar de que tamanho, em que local, mas talvez o como, sabe? Assim, ele possa trazer um pouco mais sentido, porque chega uma fase da vida que é muito mais sobre emoção. Uhum. Como você quer se sentir com aquilo que você construiu e fez. Eu acho que daqui 5 anos eu vou estar acelerada ainda. Eu sou muito, né? Acelerada, eu sou executora, eu gosto de cumprir tarefas, sabe? Mas já pensando, né? Eu acho que a gente até conversou sobre isso, ter alguns períodos, algum tempo a mais para
ficar mais com a família, ter um tempo pra mim, pra Maria Cláudia, porque assim, eu também quero esse tempo pra mim, né? Até eu tava conversando com uma psicóloga um dia, ela falou Aham. assim: tá, você é a Maria Cláudia mãe, dermatologista, esposa, amiga, é, e a Maria Cláudia? Que tempo você tem pra ela? A Maria Cláudia na Aí eu falei, solitude, né? vixe, Ali no Maria Cláudia pra consigo tomar um mesmo. café com uma amiga, né? Quando eu faço isso, eu acho tão bom, porque eu falo assim, gente, isso aqui pra mim é luxo, né? Eu nunca tenho esse tempo, né? Então, assim, eu acho que é isso, assim, daqui 5 anos eu quero ter uma É estrutura. como se fosse um tempo para não pensar no tempo, né? Porque eu fui pro digital e eu tenho vivido muito isso, assim. Às vezes eu tô lá, tem uma piada dentro da Seven, que é assim, a Silvana tem 7 minutos, porque como às vezes entre uma reunião e outra, chega o pessoal lá e fala, você tem um tempinho para ver tal coisa? Aí eu olho assim pro relógio para ver se eu não tô né, já no horário da próxima reunião, aí às vezes eu falo, né, tem 5, tem 6, aí virou, né, todo mundo assim, a Silvana tem 7 minutos, corre lá que você vai falar com ela. Porque com o digital, o nosso tempo ele é cronometrado em minutos. Né? Eu tenho 5 minutinhos para fazer tal coisa. E isso que que você disse, assim, me trouxe essa emoção, assim, porque é muito isso, né? Às vezes a gente quer ter tempo para não precisar contar o tempo. Né? Você poder andar no shopping sem tempo para, né, ir embora, ou porque alguém está te esperando, pra você olhar uma vitrine com calma, ou tomar um café, né, sem pressa. E a gente não tem esse tempo, né? Hoje eu vi também, assim, É um post, né? Assim, a gente fica tanto na rede social, às vezes a gente vai sendo impactado. E era um post com a imagem da Gisele Bündchen, com o bebezinho dela no colo. E aí a chamada era assim: é, a era da Boss Girl passou. Estão falando sobre a nova era, sabe, assim, das mulheres, que é a desaceleração, que é esse repensar as prioridades, repensar os lugares, os compromissos, né? Então achei assim a chamada assim muito interessante, né? Que a era da Boss Girl passou e a imagem dela assim com o bebezinho, né? E me É, chamou a atenção. mas sabe que isso é um desafio para mim, Sim, porque eu amo sim. o que eu faço. E Porque é aí, perfil e tá tudo bem. É, isso tem a ver com o seu autoconhecimento. eu vou ficando no consultório, vou ficando. Ah, pode colocar tal paciente vem de fora? Pode. Aí eu chego mais cedo, é hora do almoço, ou vou embora mais tarde. E eu não falo não, sabe? Assim, é um problema que eu tenho isso, porque eu tenho que conseguir falar não, né? Falar não, agora, as meninas sabem que segunda à tarde eu fico com a minha filha, é o dia legal dela. Aí eu levo pro inglês, né? E aí, às vezes as meninas tentam colocar uma outra paciente na segunda à tarde, aí eu falo, gente, me ajuda, né? Me ajuda, porque eu preciso falar não, porque senão já já eu não tenho mais isso com ela, e ela espera, né? Então, assim, eu tenho essa dificuldade, é um problema que eu tenho para conseguir separar, né, a porcentagem de tempo com cada coisa, assim. Então, o consultório, ele é quase tudo. Eu valorizo muito o nível de consciência, então eu tendo a valorizar só de você já estar reconhecendo, sabe? Que você precisa estar atenta a isso. Porque a gente tem os níveis, né, de desenvolvimento de consciência. Então, eu sou inconsciente de algo, aí eu ganho consciência daquilo, mas eu tenho que pensar para fazer. E com a repetição, eu vou para um outro nível de inconsciência, que agora eu ganho inconsciência da solução, porque aquilo eu já incorporei. E aquela solução, após repetidas vezes, né, tendo que sabotar o sabotador, porque você tem que criar mecanismos, né? Então, eu achei ótimo, porque você coloca a sua secretária para poder te gerar o alerta. Mas porque a gente que gosta muito do que faz, a gente tende a fazer só isso, né? E aí, a hora que Monotema, eu nem vejo a semana passada. monotema. Vai conversar, fala disso, É. né? Vai fazer, faz a mesma coisa. Não, estética, assim, você chega na roda de amigas, né? Você vira Vira o a assunto. consultora de beleza de todo Aham. mundo. Eu te Então é entendo. difícil fugir disso. Sim. E aí, então, aí você trouxe uma excelente resposta, né? Como você se vê daqui 5 anos? É continuar se realizando, fazendo, né? Você vai estar acelerada daqui 5 anos, mas talvez daqui 15 você já esteja desacelerando, então você tem 15 anos para acelerar o que você quiser, só que
já buscando, né, um equilíbrio. Eu gosto muito de usar, quando eu faço análise de negócios, a expressão: eu quero fazer mais com menos, eu quero fazer menos com mais, então eu quero fazer o mesmo, mais com o mesmo, menos com o mesmo. Então, acho que é um pouco disso, assim, você, pensando nessa perspectiva, né, de continuar acelerando, então talvez você ainda esteja fazendo mais para produzir mais. Mas talvez chegue um momento que você queira fazer o mesmo com menos ou mais com o mesmo, né? Com o mesmo tempo ou com menos tempo ainda. É, eu acho que é isso, organizar, né? Organizar para poder desacelerar. Sim. E hoje, né, se você tivesse diante de um médico começando, um dermatologista começando, assim, que tipo de orientação você poderia passar para essa pessoa? Eu acho que a primeira coisa é começar certo, né? Não começar com convênio. Por Você quê? pode falar isso? Por quê? Porque depois você vai ter dificuldade de sair, né? Então, quando você Cria-se uma começa, dependência. E às vezes nem é dependência financeira, é é emocional por causa dessa insegurança, insegurança. né? Porque é aquela coisa de ver a agenda cheia. Então, assim, se a pessoa puder fazer isso, eu acho que é o principal. Uhum, Já começar certo. legal. Isso aí faz toda a diferença. Você, quando começou, você já começou dentro de uma estrutura grande. Você não começou pequena, né? Porque você chegou e se associou, né, a pessoas que já tinham ali já estavam acontecendo. É, quanto que isso foi bom para você? O quanto que isso te, sabe, assim, te acelerou? E se hoje um médico começando, se dá para ele começar pequeno? É, eu acho que assim, na dermatologia, não tem jeito de você começar grande, porque é um tratamento muito individualizado, muito personalizado, e as pessoas escolhem quem elas querem para cuidar delas, né? Claro que se você atende consulta pelo convênio, acaba que a pessoa vai onde é mais rápido, onde a amiga foi e deu certo, né? Aquela indicação. Mas mesmo eu entrando numa clínica, você pega demanda reprimida, né? De doença. Agora, quando você fala na parte estética, eu acho difícil ter essa demanda reprimida. A pessoa vai por você, ela quer o seu nome, ela quer você cuidando dela, né? Então, para quem está começando, eu acho que é isso, é fazer o trabalho mais assertivo, né? Não entrar na massa, não querer agenda cheia e trabalho de formiguinha. Às vezes, se associar a uma clínica que já acontece, às vezes no médico parceiro, né? Assistente, nesse sentido. Não abrir sozinho, eu acho também que é mais difícil. Né? Sim. Então, para quem está começando, às vezes se associar e estar numa estrutura um pouco mais robusta, né, contribui. Você vai fazer o seu trabalho, o seu nome, mas você também tem mais recursos, né? E acaba que aprende muito, né? Sim. E aprende tudo, né? Se você Antes aprende. de chegar em Goiânia, você teve algum histórico prévio, assim, atuando em São Paulo antes de vir para cá? Não, sua Não, atuação você é, chegou e começou a atuar aqui, aqui. é. Atendi assim, né? Plantão, enquanto fazia residência, e aí a hora que a gente acabou a residência, a gente já veio pra cá. Sim. E para um médico já mais experiente, que assim, talvez não tenha olhado muito para esse lado do empreendedorismo, não tenha cuidado um pouco, né, mais do seu posicionamento, do seu trabalho todo de comunicação, enfim, que está estagnado. O que você poderia dizer para esse médico, assim, se ainda dá tempo, né, dele se reinventar, enfim, de crescer? Com certeza, eu acho que aí entra o que você faz, né? A gestão. Que aí quando você entende tudo que você precisa cuidar para ter um resultado melhor, né? Muda tudo. Então, eu acho que é isso, assim, é gestão. É passar o telefone da Seven. Tá aí, gente. Não, é de verdade, assim, porque o médico ele vai no automático, né? Vai atendendo, atendendo, atendendo. Se você não entende que você precisa cuidar das pessoas, cuidar do financeiro, cuidar do marketing, né? Você não faz um tratamento completo, né? Uma gestão completa. E aí eu acho que é falta de conhecimento mesmo.
E considerando as áreas da gestão, né, marketing, a parte comercial, finanças, pessoas, na experiência do paciente, teve alguma dessas áreas, assim, porque eu sei que você trabalhou com todas, né? Você olhou para todas, organizou todas, mas teve alguma, assim, que você tenha se identificado mais ou percebido que ela contribuiu mais para, sabe, para virada de chave, para crescimento? É difícil colocar uma só, né? Uhum. Eu acho que cada uma cumpre seu papel, Sil, porque a jornada do paciente é uma coisa que eu já fazia empiricamente e a gente faz, né, Intencionalmente agora, né? intencionalmente, né? É, o marketing foi uma coisa, é uma coisa desafiadora, né? É uma área desafiadora, acho que para todo mundo da minha geração, né? Que a gente fez medicina nunca imaginando que a gente ia ter que focar tanto nisso, principalmente na dermatologia. É uma área desafiadora até hoje. Agora eu já, toda vez que eu penso nisso, eu lembro de você falando para mim, aceita que dói menos. E Eu, aceitou bem, viu? Porque tá fazendo assim de primeira. eu gosto muito da jornada. É uma área que eu sempre gostei, assim, né? Do jeito que tá a clínica, no atendimento, isso eu sempre fico de olho na música, né? No cheirinho, no presente que vai dar. Isso eu gosto muito, é uma área que eu me identifico mais. Ai, que E legal. faz muita diferença, né? As pacientes falam isso, elas falam, eu adoro estar aqui, conversar com as meninas, né? Ficar passando o tempo aqui, Sim, né? Então, isso, quando elas falam isso, eu falo, não, a gente está acertando, né? De ter um lugar acolhedor. Eu acho que essa parte da jornada é a que mais me agrada na gestão. que bom. Bom, gente, o tempo passa muito rápido, estamos chegando ao final aqui do nosso bate-papo. Você teria uma mensagem assim para poder deixar, né, para os seus colegas médicos que estão com esse sentimento mesmo, às vezes de estagnação, de muito desafio, né, da profissão, enfim, com dúvidas. Eu às vezes não sei se você recebe isso, mas às vezes eu recebo médicos que vêm e me falam que estão com vontade de desistir, sabe, assim, por conta, né, dos desafios. A gente é como se a gente estivesse vivendo hoje, assim, uma quase crise, uma crise na medicina, né? Assim, por essa questão, é a briga das operadoras de saúde, e aí as operadoras, elas criando uma rede própria e também estrangulando, né, as condições de trabalho do médico. São novos entrantes no mercado, essa questão que antes era mais delimitada, as especialidades, hoje a gente tem né, uma sobreposição maior aí sobre, né, os limites, né, de atuação de cada especialidade. Enfim, são vários os desafios, né, da medicina. Então, para esse médico assim que pode estar pensando, né, até nessa questão do quanto é difícil, pensando em desistir, o que você poderia dizer para esse médico? Você sabe que muita gente me pergunta, né? Como que eu faço, o que que eu faço? Eu acho que o mais importante é se valorizar, porque tecnicamente todo mundo é obrigado a entregar uma técnica boa, né? Não é mais só isso que faz a diferença. Eu acho que se valorizar e mostrar que você é bom. Não adianta você ser bom e ninguém ficar sabendo disso, né? Então, acho que é se valorizar e mostrar. As pessoas precisam saber como que você é, saber quem é você, e isso entra na parte do marketing, né? Sim, Então, eu acho que esse é o caminho, assim. Falar, eu não vou aceitar esse tipo de trabalho porque eu sou melhor que isso. Então, eu acho que é o posicionamento. maravilhoso. E E você sabe que eu é nunca uma palavra quis. pequena, mas ela é de enorme impacto, né? Você sabe que eu nunca. Olha só, eu acho que isso vem com a pessoa, porque como eu morava em cidade muito pequena, meus pais estão lá até hoje, e lá é 70 quilômetros de São José do Rio Preto. Então, tudo é em São José do Rio Preto. Aí eu sempre falei desde pequena, eu nunca vou ficar aqui. Porque era assim, precisa de um Você médico tinha uma melhor? intuição forte, né? Medicina, vou fazer medicina, né? Sem ter referência. Não vou ficar aqui, sem ter referência. E Que eu sempre incrível. falava isso, eu falava assim, aqui eu não vou ficar. Porque as pessoas, quando elas precisam de um médico melhor, elas vão para Rio Preto. Então, eu vou estar lá. E quando foi assim, nossa, você vai trabalhar, trabalha na prefeitura, trabalha no SUS, eu falava, não vou. Porque o que você escuta? Que o médico de lá não presta. Então, eu não quero estar lá. Então, é isso, assim, você precisa estar onde as pessoas também vão procurar, né? Aquela escola de localização de clínica. Ontem você falou isso no curso.
Deu exemplo de duas marcas de água, né? E que a mesma marca pode valer mais ou menos de acordo com o local que ela está exposta. Às vezes, assim, é um profissional excelente, mas se ele não está no lugar certo, então, assim, eu sempre tive na minha cabeça, falo aqui eu não vou ficar, porque quando todo mundo quer um médico melhor, eles vão para Rio Preto. Então, eu não vou ser valorizada aqui. Eu posso ser ótima, mas eu não vou ser valorizada. Eles não vão me ver como a melhor, né? Então, assim, eu sempre quis sair. A mesma coisa de trabalhar no SUS, né? Quando você começa, dá plantão, um monte de coisa, eu falo, não, eu não vou trabalhar. E aí, sair de São Paulo, porque você estava toda programada para estar, né, numa cidade muito expoente de São Paulo, do estado de São Paulo. E aí, de repente, sua vida muda e redireciona para Goiânia, assim. E aí, como foi isso para você? Ah, insegurança, né? Muita insegurança, porque quando a gente acabou a residência, eu fui convidada por chefes para ficar na clínica deles. Sim. E o meu marido foi convidado por chefes para ficar. Então, nós fomos os dois residentes convidados. E por que vocês vieram? Porque a família dele é daqui, o pai dele na época estava doente, e aí ele quis estar perto. E aí eu aceitei. Na verdade, assim, a gente tinha aquela coisa: se eu ficar em São José do Rio Preto, eu vou ser eterna residente. Se eu for para a clínica do chefe, é maravilhoso, tudo, você vai entender uma clínica que já deu certo, mas eu vou ser eterna residente. Então, assim, aqui foi difícil. Eu vim para Goiânia, eu tinha título de especialista e dava plantão de pronto-socorro. Por quê? Eu dava plantão no pronto-socorro para poder pagar a clínica que eu tinha alugado. Para ir começando, né? Então, assim, não é fácil. Meu marido também nunca foi de família rica. A gente Uhum. começou tudo do zero, né? Mas foi muito bom, assim. Eu não me arrependo, não. Eu adoro Goiânia, adoro as pessoas me Você acolheram teve muito bem. facilidade de se adaptar? Tive. O clima é meio parecido, né, É não? muito parecido. Em relação a clima. Porque eu lembro quando eu mudei de Maringá para Belo Horizonte, eu sentia frio lá. É bem parecido. Ai, mas gente, é muito isso, né? Colecionar memórias. E isso fortalece. Eu acho que sim. Quando você quer sempre acertar, você vai dar errado né, um pouco, mas você aprende E de e tudo faz que a rota. você viveu, teve algum erro, assim, que te trouxe um grande aprendizado? Nossa. Para uma pessoa com perfil tão cauteloso, né? É, não No seu sei. perfil diz que seria o quê? Analista, executora? É, Então pensa muito mesmo, para não é, correr risco. é, É difícil mesmo lembrar de alguma falha, é. né? Porque realmente você até leva mais tempo, às vezes, para algumas decisões, justamente para poder pesquisar, né? Para poder analisar Eu tenho bem. muito isso, assim, em tudo, sabe? Eu gosto de saber onde eu tô pisando, assim, eu não gosto de arriscar, não. Ah, muito bem. Maria Cláudia, muito obrigada por você ter aceito nosso convite, ter estado aqui conosco, né, nesse episódio, né, uma edição aqui em Goiânia, do Além do Jaleco. Obrigada por compartilhar, né, sua visão de mundo e a sua história é muito bonita. Parabéns por toda a construção e uma construção muito sólida. Muito verdadeira, né? Que é uma palavra que eu acho que faz parte, né, dos seus valores fundamentais. E parabéns por ser a pessoa que você é, né, a profissional que os seus pacientes podem ter, né, junto a ele, a líder que o seu time tem. E obrigada por ser, inclusive, essa cliente maravilhosa, um case de sucesso. Parabéns e obrigada. Eu que agradeço. Estar perto de você é sempre enriquecedor para mim. Que bom, que bom. Pessoal, então esse foi o nosso episódio do Além do Jaleco com a doutora Maria Cláudia Trombin, dermatologista, com uma história muito inspiradora. Espero que vocês tenham gostado. Então deixa aqui a sua curtida, deixe seu comentário, uma mensagem para a doutora Maria Cláudia. E se você gostou desse conteúdo, também acredita que outros profissionais, outros médicos possam se inspirar, né? Não desistir, entender que sim, é desafiador, mas que existem caminhos, existem soluções e que elas nascem especialmente, né, no coração, com você ressignificando, né, os seus objetivos, a sua história. Então, encaminhe esse conteúdo para que a gente possa alcançar, né, mais profissionais e impactar aí a vida das pessoas. Muito obrigada e até o próximo episódio.